Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 47ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 20 de julho de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, Dr. William Falcão, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto, e também presente doutor Yuri, representante aqui da empresa, de uma das empresas da pauta. Presente Secretaria dos Trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, já fomos informados que não teremos resoluções para constar em ata, mas passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata da 46ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, considerando que foram encaminhadas anteriormente para sugestões e posterior aprovação. Passo a palavra a Evaneide para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 46ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 19 dias do mês de julho do ano 2021, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 46ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros José William Falcão de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 45ª sessão e se teriam correções a serem feitas. Não havendo sugestões de correção, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 5093/2018, auto de infração 2018-11808, recorrente PFM Comercial Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Carlos César Quadros Pierre. A decisão a ser lida também valerá para o processo de número 5092/2018, auto de infração 2018-11809, recorrente PFM Comercial Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Valerá ainda também para o processo de número 5127/2018, auto de infração 2018-11811, recorrente PFM Comercial Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão comum à primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso para anular a decisão singular e decidir pelo retorno à primeira instância, para que sejam averiguados todos os argumentos da recorrente, em conformidade com o voto do conselheiro relator e em consonância com o disposto no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão, acompanhando o julgamento, o representante legal da parte, o doutor Daniel Landim Soares. Correção. Presente à sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado doutor Daniel Landim Soares. Último processo da pauta, processo de número 5094/2018, auto de infração 2018-11715, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido PFM Comercial Limitada, conselheiro relator,
Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reformar a decisão de nulidade exarada pelo julgador singular e decidir pelo retorno à primeira instância para análise do mérito nos termos do artigo 85 da Lei 15.614 de 2014, em conformidade com os termos do voto do conselheiro relator e em consonância com o disposto no parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado doutor Daniel Landim Soares. É isso. Obrigado, Evaneide. Senhores e senhoras, alguma alteração a ser feita? A ata que foi lida. Não havendo alteração, aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. E já anuncio o processo de recurso de número 1/339/2016, ao de infração 2015-19289, em que é recorrente Nossa Moto Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro Dr. Felipe Amaral, temos indicação de procedência em primeira instância, e a assessoria processual tributária sugere o retorno à primeira instância para o novo julgamento. Sustentação oral, representante da parte, Dr. Júlio Yuri Rodrigues Rolim. Então, da forma regimental, passo a palavra ao conselheiro relator, Dr. Felipe Amaral, para início do processo anunciado. Senhor presidente, colegas conselheiros, professor Dr. Matheus Viana, membro da Procuradoria do Estado, doutor advogado presente, bom dia a todos. Senhor presidente, trata-se de um auto de infração que o contribuinte foi autuado pelo seguinte relato: as infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de submissão tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. Realizado o levantamento do quantitativo do estoque do período de 2011, apuramos omissão de saída de mercadorias no montante de R$ 2.769.925,44, assim como esclarecem as razões complementares. Verificada a omissão de saída, apurada por levantamento de estoque sujeito à submissão tributária com imposto recolhido, apontou-se violação ao artigo 18 da Lei 12.670, com aplicação da penalidade do artigo 126. Só um instante, senhor presidente. Perfeito. Indicando percentual de 10% sobre o valor das operações omitidas. Esmiuçando os motivos da autuação, esclareceu-se nas informações complementares que a apuração deu-se com base na metodologia do artigo 92 da Lei 2.670, destacando-se que o contribuinte transmitira suas informações fiscais mensalmente por meio da DIEF, com movimentações de entrada e saída no exercício de 2011, bem como os inventários dos dias 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2011, todas constando os itens e seus valores unitários. Relata o agente fiscal, contudo, que no ato da fiscalização, o contribuinte apresentou arquivos de F em CD, anexados ao processo administrativo, registrando, porém, que tais arquivos não foram considerados em virtude dos originais, com conteúdo diverso, já haviam sido transmitidos eletronicamente pelos meios legais às Cefaz. Ou seja, ela informa que as planilhas, os arquivos apresentados por ocasião da fiscalização eram diversos daqueles que o contribuinte transmitira ordinariamente no decurso da competência. Relata o fisco que o levantamento do estoque é feito com base no Código de Produtos, afirmando que, abro aspas, não podemos considerar descrições semelhantes ou código de produtos semelhantes como pertencentes a um código posterior eleito entre os disponíveis no arquivo eletrônico, sob pena de, ao praticar a junção de códigos, aglutinação e exclusão de códigos de produtos, descaracterizarmos o arquivo original transmitido pelo próprio contribuinte. Ou seja, afirmou o agente fiscal, se descabida a realização de grupamentos e exclusões de mercadorias semelhantes, ainda que sob a indicação do contribuinte. Em sua impugnação, senhores conselheiros, a empresa se defende negando a materialidade da infração,
né, ou seja, ausência de omissão de saída, e apontando os seguintes erros da fiscalização. Afirma que a fiscalização não considerou todas as notas constantes dos autos e que estas estariam, sim, devidamente registradas na DF. Afirmou ainda que não considerou o estoque final do inventário em 2010. Registra que promoveu, nas informações do inventário, o acréscimo das letras P para peças e V para veículos, o que teria causado aí uma ausência de coincidência entre as informações da DF e o que foi argumentado junto à fiscalização. Destaca que no levantamento quantitativo do agente fiscal, este teria sido indevidamente acrescido ao código do produto o pedido da compra, ou seja, lá no levantamento da fiscalização, e realmente existe isso nas planilhas anexas, tem o código de produto, sendo que na planilha tem o código de produto e o código da compra. Então, como o código da compra são diversos, acabou-se, segundo o recorrente, criando como se fosse códigos diversos inexistentes. Informa ainda, registra ainda que não teria sido considerado o inventário final de 2011 e que haveria existência de itens idênticos lançados tanto no auto de infração por omissão de entrada como por omissão de saída, que revelaria aí a incongruência da própria autuação. Descreve em sua impugnação uma série de exemplos práticos em que tais equívocos foram cometidos pelo agente fiscal, inclusive quanto a itens cuja identidade impunha o grupamento de produtos, colacionando e elencando tais achados, tanto nas minutas, né, na defesa e no recurso, como também no anexo, aí, as folhas 32 e 38, em que ele apresentou à fiscalização essa série de achados com a identificação desses equívocos que ele alega. Por força disso, protestou provar, né, essas alegações por meio de perícia. Em julgamento de primeira instância, houve o indeferimento da prova pericial, ao fundamento de tratar-se de um pedido genérico de perícia, sem apresentação dos quesitos. Destacou o julgador singular que tem a perícia, que seria genérico, mas que sequer teria sido apresentado os quesitos. No mérito, foi ratificada a procedência da ação fiscal, ao argumento de que a fiscalização foi irregular e a omissão de saída estaria lastreada na prova dos autos, inclusive com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte, nas DFs que apresentou durante o ano fiscal. Houve, senhores conselheiros, um primeiro recurso ordinário, né, quando, em acréscimo às matérias que foram elencadas na impugnação, suscitou-se a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, tá? Justamente porque todos esses achados, ou melhor, que nenhum desses achados, esses pontos que, em tese, infirmariam parcial ou totalmente o auto de infração, eles não foram, não teriam sido analisados pelo julgador singular, seja para acolher, seja para rejeitar, né? Então, esse recurso, ele subiu, ele ascendeu a esta primeira Câmara, que por meio da resolução 220 de 2019, decidiu por anular a decisão singular, justamente por ausência de fundamentação. E essa ausência de fundamentação decorreu justamente do fato dele não ter apreciado esses fundamentos de defesa, tá? Então, por força disso, o processo retornou à primeira instância, o julgador de primeira instância promoveu um novo julgamento, e nesse novo julgamento, afirma o julgador de primeira instância que ser incabível o retorno do processo de primeira instância para novo julgamento por desrespeito ao princípio da legalidade, considerando que a decisão tinha sido fundamentada, e fundamento também na defesa do princípio da livre motivação das decisões administrativas, né? Então, ele nega provimento à anulação da decisão. E aqui eu venho para ler a parte dispositiva, tá? dessa decisão, que realmente ela foge aos padrões que costumamos ver. Na parte dispositiva da decisão recorrida, assim constou: por tudo que mais que da decisão da primeira Câmara consta, conheço do retorno do processo à primeira instância para negar-lhe provimento quanto à anulação que repousa as folhas 44 e 50, com supedâneo, no artigo 85, parágrafo único, da Lei 15.614,
de 2014. E entre parênteses, vedação legal do ato colimado, bem como pela manifesta violação dos princípios constitucionais da legalidade, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e do princípio da motivação, artigo 93, inciso 9 da Constituição, e 50, parágrafo 3º da Lei 9784 de 99. Essa foi a decisão de primeira instância. O recorrente o contribuinte apresenta um novo recurso, quando, além de reiterar todas as questões suscitadas em defesa, né, a nulidade de fundamentação suscitada no primeiro recurso, ele destaca, inclusive, que a decisão mantém todos os vícios já reconhecidos por esta corrente da primeira Câmara no primeiro julgamento ocorrido. Ratifica ainda no recurso o pedido de perícia, fazendo, inclusive, acrescentando quesitos expressos, né, quanto à sua pretensão. Em novo parecer da Assessoria Processual Tributária, esta opina pelo provimento do recurso para, reconhecendo a identificação do contribuinte, né, que o contribuinte informou pelo menos 5 amostragens de possíveis equívocos, e registra que ele apresentou essas 5 amostragens, pelo menos, e reiterar a nulidade da decisão singular por ausência de fundamentação novamente, por não ter apreciado os fundamentos do contribuinte, tal qual esta colenda Câmara tinha determinado. E ainda em opinião subsidiária, né, a Assessoria Processual Tributária opina que, caso essa colenda Câmara entenda não ser o caso de anular novamente a decisão por ausência de fundamentação, que ela determine a remessa do processo para realização de perícia, senhor presidente. Então, esse é o relatório. Obrigado, doutor Felipe Amaral. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, para análise, né, e discussão do processo. Muito bem, bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, mais uma vez, Evaneide, nossa secretaríssima, doutor Yuri, que aqui se faz presente. Bem, senhores, Pierre, eu acho que essa é a questão para o doutor Pierre e o doutor Felipe aí resolverem, viu, Pedro? Bem, situação bem interessante. O julgador singular, ao efetuar o julgamento no processo, ao receber, entendeu que o caso era de procedência e, efetivamente, o pedido de perícia que foi formulado pelo recorrente, eu vou, nesse momento inicial, eu vou me restringir a essa questão formal, procedimental, processual, a fim de que, depois, se for o caso, nós poderemos, então, eventualmente ingressar no mérito. Mas, por enquanto, é importante ultrapassarmos essa fase. Pois bem, e o julgador singular, ao analisar a impugnação realizada pelo contribuinte, entendeu que o caso era de procedência da acusação fiscal. O contribuinte, em sua impugnação, apontou alguns erros que teriam, presumidamente, teriam sido cometidos pelo agente autuante. Mas, en passant, o julgador de primeira instância entendeu que aqueles erros não havia necessidade de análise ou de determinar a realização de perícia em relação àqueles erros, presumidamente, repito, cometidos pelo agente fiscal em seu levantamento, tendo em vista que as informações que foram utilizadas pelo agente fiscal foram as informações prestadas pelo próprio contribuinte no seu expédio, na sua escrituração. E, portanto, outros elementos que o contribuinte trouxesse, não eram válidos, não era a razão pela qual entendeu que o caso era de procedência da acusação e determinou o indeferimento, entendeu pelo indeferimento da perícia. O contribuinte
Insatisfeito, recorreu da decisão. Essa primeira Câmara, ao analisar o recurso, entendeu sim que deveria o julgador de primeira instância analisar de forma mais clara, vamos dizer assim, o pedido de realização de perícia, tendo em vista aqueles fatos que foram apontados pelo recorrente. Ao receber o processo, e declarou a nulidade daquela decisão. E disse ainda que, e aí é um detalhe interessante, na decisão, essa primeira Câmara, ao decidir, declarou a nulidade da decisão singular e disse que deveria ser analisado novamente o processo ou então determinada realização de perícia no que se refere àqueles argumentos que haviam sido suscitados pelo contribuinte ou pelo recorrente. E esse dado é importante. Vejam, senhores, aqui há uma questão que foi suscitada pelo julgador singular ao analisar esse novo retorno, ou esse retorno do processo, para sua apreciação. Ele disse que as decisões dos órgãos em geral, dos órgãos colegiados, têm que ser motivadas e tal. Suscitando até a possibilidade de que aquela decisão da primeira Câmara, dessa primeira Câmara originária, não teria sido motivada. Bem, a motivação utilizada pelo órgão de julgamento, ele foi feito de acordo com os critérios do próprio órgão de julgamento, essa motivação. E a motivação foi que aquelas provas apresentadas pelo contribuinte ou pelo recorrente, deviam ser objeto de análise por parte do julgador singular. E o julgador singular, ao receber em retorno esse processo, mais uma vez disse, não, as provas estão aí, e tendo em vista o princípio da legalidade e da motivação das decisões, eu não vou analisar essas. E julgou novamente procedente. Eu acho que aí o julgador singular, ele deve ter... acho que talvez ele tenha julgado nesse momento muito mais com a emoção do que com as razões, porque ele esqueceu de um detalhe importante em relação ao retorno do processo para que fosse proferido o novo julgamento. É que essa Câmara determinou, é claro que o julgador singular pode continuar entendendo que o caso não é de perícia, mas essa Câmara havia determinado que fosse ou efetuado um novo julgamento, analisando as questões que foram suscitadas pelo contribuinte, ou fosse determinada a realização de perícia. Quer dizer, aí esse é o ponto. O julgador singular nem realizou de forma analítica aqueles argumentos que foram suscitados pelo recorrente ou determinados pela Câmara, pela primeira Câmara, e nem determinou a realização de perícia. Esse é o ponto fundamental, me parece, no deslinde dessa questão. Ou seja, ele permaneceu sem analisar as questões. Ele poderia indeferir a perícia e dizer, não há razão para a perícia. Claro, ninguém pode comandar um órgão de julgamento superior, não pode comandar o julgamento de mérito, de como deverá ser o julgamento de mérito de outros órgãos singulares. É claro que não pode. E nem quis isso essa primeira Câmara, entendo desse jeito, não quis determinar como deveria ser o julgamento do julgador singular. Ele tem autonomia para fazê-lo. Mas ele deixou de fazer as duas alternativas que seriam, no presente caso, que seriam as alternativas regulares. Ou ele analisar efetivamente, dizer, olha, esse ponto aqui que foi suscitado pelo contribuinte, em seu recurso, ou que foi determinado, ele não é válido por conta disso. Esse outro ponto aqui que foi suscitado pelo contribuinte em seu recurso não é válido por conta disso. Razão pela qual indefiro o pedido de perícia. E julgo procedente a autuação. Perfeito. Mas o que foi que o julgador singular fez? Eu acho que, nesse ponto, ele agindo muito mais, como eu disse, muito mais com a emoção do que com
com a lógica, com o raciocínio jurídico, ele entendeu que não era o caso de apreciar em razão do princípio da legalidade, da motivação das decisões administrativas, entendeu que não era o caso de apreciar nem uma coisa nem outra. Ou seja, ele poderia ter indeferido o pedido de perícia, poderia, novamente, mas desde que justificasse, dissesse, esse ponto aqui que foi suscitado pelo contribuinte, porque estamos falando de questões fáticas. E isso é importantíssimo, senhores. Nós não estamos falando aqui de questões de interpretação da norma, de interpretação jurídica. Porque se fosse interpretação jurídica, é claro que nós não poderíamos, nós que eu digo, senhores conselheiros, ou esse órgão de julgamento, essa Câmara, não poderia efetuar, dizer como é que ele deveria apreciar o mérito, interpretar a norma. É evidente que não. Mas o que acontece é que ele não fez nem uma coisa nem outra, repito. Ele nem analisou os pontos que foram suscitados e que motivaram o retorno do processo à primeira instância, e assim indeferindo a perícia, e nem determinou a realização de perícia, que após o retorno da perícia, que são questões fáticas e não questões jurídicas, repito, poderia então lhe dar subsídio para dizer o caso é de procedência da acusação fiscal. Manter o meu entendimento a respeito da procedência, está certo. Mas ele não fez, repito, senhores, nem uma coisa nem outra. Razão pela qual me parece que aqui, essa Câmara, ela tem dois caminhos a fazer. Tendo em vista o princípio da celeridade processual, determinar aqui que seja realizada a perícia, então, anotando as questões que foram suscitadas pelo recorrente, ou então determinar novamente o retorno do processo à primeira instância para que lá seja proferido um novo julgamento. Vamos pesar essas duas questões. Pesar no sentido de que o que é melhor para o interesse público. Não estou falando aqui do interesse particular, nem do contribuinte e nem do Estado, no sentido do Estado, que o Estado teria interesse. Interesse público em geral. Qual é o interesse? É que os órgãos funcionem da forma como devem funcionar. Esse é o interesse maior. Independentemente da minha vontade, independentemente das minhas razões. Então, o órgão de julgamento, o que é que ele tem que fazer? Ao analisar, e tanto faz ser um órgão colegiado ou um órgão singular, ao analisar determinada questão, ele deve motivar aquelas razões pelas quais ele indeferiu o órgão de julgamento singular, indeferiu a perícia, ele deveria ter motivado, e dizer, não indefiro. Quer dizer, nesse caso, ele violou ele próprio da justificativa para mostrar que houve, sim, violação ao princípio da motivação das decisões administrativas, ao não analisar especificamente os elementos que foram trazidos fáticos pelo contribuinte. Então, o interesse público, e isso está na Constituição, é que as decisões devem ser devidamente motivadas. Quando essa Câmara determinou o retorno à primeira instância para julgamento, foi porque entendeu que o indeferimento da perícia não havia sido devidamente motivado. O argumento fundamental utilizado pelo julgador de primeira instância, os senhores podem observar naquele julgamento, foi de que os dados que tinham sido apresentados pelo contribuinte eram válidos e, portanto, esses novos elementos que haviam sido trazidos não poderiam ser considerados. Isso não é... Mas e esse elemento, e esse outro que foi trazido pelo contribuinte? Ele é válido ou não é válido? Quer dizer, faltou isso, faltou a motivação. Então, me parece que o interesse público é exatamente a motivação das decisões, que me parece, repito mais uma vez, que faltou ao julgador singular ao proferir o novo julgamento. Por essa razão, eu entendo que o caso aqui é de interesse público, pode até à parte o recorrente dizer, não, eu quero resolver o meu processo logo, eu não quero ficar com essa espada de Damocles aqui na minha cabeça aqui o tempo todo, durante prazo indefinido, eu quero resolver. E aí os senhores podem até decidir o contrário e dizer, não, mas nesse caso, tendo em vista o outro interesse público, aí nós temos dois princípios, o princípio da celeridade e o princípio da motivação. Mas, como a decisão aqui pode ser motivada no órgão colegiado,
e tendo em vista o princípio, a prevalência do princípio da celeridade, vamos determinar a realização de perícia em relação a esses argumentos agora aqui. Bem, senhores, e a posição da Procuradoria, depois depois de fazer todos esses caminhos e tal, e não definir qual o caminho, porque quem vai decidir são os senhores, mas a Procuradoria sugere o retorno do processo à primeira instância. Eu acho que o caso é de retorno à primeira instância, para que, é claro que isso poderá demorar, por isso que eu digo que os senhores poderão decidir pelo princípio da celeridade. E lá o julgador de primeira instância poderá decidir: não, eu indeferi o pedido de perícia porque esse argumento do contribuinte não é válido, porque tem essa prova, esse outro não é válido, porque tem essa prova, e aí lá o processo retorna de novo para cá, e aí esse órgão de julgamento, que já entendeu que o caso se inserir em realização de perícia, presume-se que o caso é de realização de perícia, pela decisão que foi tomada anteriormente, aí vai determinar uma realização de perícia. E aí o processo vai demorar de novo. Mas a Procuradoria entende que o caso é sim apesar do princípio da celeridade, mas o caso é de retorno ao processo à primeira instância. É isso, senhor presidente, é isso, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passo a palavra ao representante da empresa, doutor Júlio Yuri Rolim. Senhores conselheiros, doutor Matheus, bom dia. Sobre a questão do retorno, né, o contribuinte não se opõe, certo? Até porque compreende que existe um rito a ser seguido, que esse rito, se possivelmente, ele traz a organização ao processo, né? Se a gente manter esse processo em primeira instância ou em segunda instância ainda, pode ser ocasionar alguma supressão de instância, algo que poderia ter sido analisado em primeira instância e que pode ser adequado em sede de novo recurso pela primeira Câmara novamente. Eu vou voltar um pouco na fala do Dr. Matheus para falar sobre a questão de o que é ou não ser um pedido genérico, né? O contribuinte, ele na sua impugnação inicial, ele traz diversas inconsistências, não é uma, não é duas, e não traz inconsistências de modos assim, simplesmente não existe a omissão apontada, que isso, a meu ver, é o que importaria em um pedido genérico. Na realidade, né, a gente, desde o início, traz uma análise contundente, né? Claro que eu não tenho como analisar todo o inventário de 2 anos de uma empresa num prazo de 30 dias de impugnação, certo? Mas, da forma que é possível, o contribuinte ele trouxe itens de valor elevado, né? A gente sempre prioriza a questão de trazer algum impacto financeiro para dentro da defesa, para mostrar que não se trata de um simples erro de apuração, mas que trata-se de um erro de metodologia severa, que impacta substancialmente no valor da autuação. E aqui a gente traz a recomposição da movimentação, considerando os dados que o contribuinte tem comprovação de que são verídicos, e o que a Cefaz o apresentou, né, em sede de ação fiscal. Né? E desse comparativo, é um comparativo bem minucioso, né? Tanto traz a questão do estoque inicial, das aquisições, as vendas e estoque final. E ao final, faz o comparativo entre os dois, do que a Cefaz apresentou e do que o novo recálculo apresentado com os dados, e também, posteriormente, faz um comentário ao final dele, dizendo quais são as inconsistências encontradas. Então, assim, apesar de não ter sido estabelecido de fato quesitos, vamos dizer assim, na sua forma cartesiana, na sua forma tradicional, né, que, diga-se de passagem, já foi apresentado 2 vezes posteriormente a essa indicação do próprio julgador, não há um pedido genérico. O pedido é específico. Tanto porque o que o contribuinte solicita, olha, eu gostaria que fosse revisado o inventário de 2010, o inventário de 2011 e estoque de entrada, estoque de saída, e operações de entrada e de saída, na forma que está indicado. Né? De fato, a gente sabe que houve uma questão, essas mudanças de códigos de produto é uma questão corriqueira numa atividade comercial, principalmente num estoque de uma empresa concessionária, que ela é ligada a uma montadora. Ou seja, a nossa atividade comercial depende do que a montadora disser o que a gente precisa fazer.
Porque é assim que está disposto em contrato de concessão de marca, é assim que dispõe a lei, uma lei federal que se chama Lei Renato Ferrari, certo? Existe uma relação contratual muito forte. Ou seja, se a montadora, no meio de um período de arrecadação, muda o produto, muda uma característica banal do produto, vou ser bem específico quanto a isso, já aconteceu de montadora mudar a cor da linha de costura do banco do veículo e a partir disso a gente ser obrigado a mudar a codificação, entendeu? Então, assim, é uma questão muito delicada. Então, no meio do período, é costume essa codificação ser modificada. E tanto que a codificação se muda, porém, a descrição permanece a mesma. Né? A gente sabe que isso traz um conflito na questão do layout de SPED, mas isso não pode caracterizar, em momento algum, a omissão de entrada nem a omissão de saída. Que o contribuinte possa ser penalizado lá pelas multas do seu arquivo eletrônico, né, que é um arquivo eletrônico, vamos dizer assim, descompassado do seu layout, mas nunca ser penalizado com uma multa severa, que é a omissão de entrada e saída, até porque a questão aqui é toda ligada à questão de obrigação acessória. Em nenhum momento houve ausência de recolhimento de imposto, até porque a operação do contribuinte recorrente é praticamente 90% submetida a ST, ou é recolhida pela montadora, ou é recolhido na entrada do Estado. Então, assim, não é interesse de forma alguma do contribuinte deixar de escriturar uma nota fiscal ou deixar de adquirir um produto, porque sabe que todo o seu imposto já foi recolhido no momento anterior. Então, senhores, o contribuinte ele não se opõe ao pedido, certo? Ao parecer da Procuradoria de Retorno dos Autos, porém, ele faz um pedido de que, devido ao preço de eficiência e celeridade, que esse processo possa ser mantido aqui em segunda instância para que a gente não possa causar um novo conflito com o julgador em primeira instância. Porque o teor, né, como o próprio doutor Matheus salientou, o teor do julgamento, ele fugiu da técnica jurídica de fundamentação da decisão e passou até para um negócio meio pessoal. Acho que ele levou para o julgado, mas ele levou para o âmbito pessoal e se sentiu ofendido por ter sua decisão anulada por falta de fundamentação quanto ao pedido de perícia. Certo? Então, até para evitar um novo custo, né? Um novo custo, porque toda vez que o contribuinte recorre, a taxa que é exigida dele é uma taxazinha elevada, né? O contribuinte recorreu 2 vezes, entre impugnações e recursos, o contribuinte já vai gastando aproximadamente R$10 mil de taxas, né? Então, assim, é uma questão financeira que precisa ser levada em conta. Então, para a gente evitar que esse processo seja novamente jogado para a primeira instância, o contribuinte recorra, seja novamente a gente fique nesse ping-pong aí por mais 6 anos, que é o tempo de curso desse processo, a gente requer que seja mantido o processo e remetido para a célula de perícia para análise aí das inconsistências apontadas. É o que a gente tem a sustentar, presidente, conselheiros, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado, doutor Yuri. Pela ordem, temos aqui o doutor Felipe Amaral e o doutor Pierre. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Yuri. Acho que até o doutor Matheus já colocou muito bem na sua manifestação que esta Câmara, na verdade, por ocasião do primeiro julgamento, não adentrou no juízo de valor formulado pelo julgador singular acerca da necessidade ou não de perícia. Né? Ele não chegou no efeito devolutivo, vamos dizer assim, reanalisar os parâmetros. Por quê? Porque verificou, na verdade, que o que houve naquele momento foi ausência, nulidade por ausência de fundamentação propriamente dita. Né? Elementos, até que eu peço venha para ler aqui um parágrafo desta resolução, que resume, né, a resolução desta Câmara, que ele fala o seguinte, nesse sentido, que é o voto condutor da resolução, nesse sentido, entendo que a vista de nulidade da decisão singular por falta de enfrentamento expresso de ponto essencial trazido pela defesa, uma vez que a análise do pedido pericial foi genérica, sem se posicionar sobre as inconsistências. Como o doutor Matheus bem colocou,
A perícia, na verdade, nada mais é do que um subsídio técnico, né, para uma decisão jurídica que tem que ser tomada. Nada impede que o julgador diga, não, eu consigo analisar todos esses pontos aqui sem a necessidade de perícia. Esse achado aqui é improcedente por isso, esse outro por isso. Então, com ou sem perícia, ele tem que promover o julgamento das questões postas, né? Eu trago aqui até que já dispõe, né, de uma forma até mais clara, o nosso Código de Processo, no parágrafo 1º do artigo 89, que ele diz que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acordo, que, aqui o inciso 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. A decisão é genérica, né? Quando se fala, o agente provou e o contribuinte não provou de modo inverso, isso pode ser aplicado para praticamente qualquer auto de infração. E mais, no inciso 4º desse dispositivo, diz que a decisão é nula quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo jogador. E aqui vem uma questão mais grave, né? Essa colega Câmara já apreciou essa nulidade, já reconheceu. E o que houve na decisão recorrida, na verdade, foi um desrespeito à autoridade da decisão dessa Câmara. Eu entendo até o posicionamento do colega advogado na tribuna, quer resolver realmente o processo, mas entendo como absolutamente inadmissível, né? Isso estou falando aqui do ponto de vista do processo, sem prejuízo de eventuais sanções disciplinares que poderiam ser ou não aplicadas ao caso concreto, né? Então, senhor presidente, aqui já resumindo e encaminhando, eu não consigo ver outra alternativa senão, infelizmente, anular novamente o processo, até porque, embora tenha a questão da celeridade, o contribuinte ele tem o direito de receber um julgamento de mérito no duplo grau, em primeira e em segunda instância, né? Não sei se poderíamos ou se poderia renunciar a esse direito aqui, tendo em vista que está posto no recurso. Mas, nesse caso, até para garantir a autoridade da decisão deste tribunal, entendo e já adianto aí o encaminhamento de realmente declarar a nulidade da decisão, retornando para que, por ausência de fundamentação, para que analise os pontos indicados pela defesa. Obrigado, doutor Felipe. Da forma regimental, doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Doutor Matheus, representante da parte, colega advogado, representante do Estado, não deixa de ser parte, né, doutor Matheus. Colega advogado, doutor Júlio, conselheiros, doutora Evaneide, nossos anjos da guarda. Olhem, a competência para a prática do ato administrativo não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, a competência para a prática do ato administrativo, ela é delegada por lei. Que eu saiba, a Câmara Superior é que tem competência para um eventual recurso da decisão da Câmara Ordinária. Eu não conheço a competência para negar provimento ao retorno. Não existe. Aí é que está a questão. Não cabe aqui discutir se a decisão da anterior, da primeira Câmara, se ela cumpriu os princípios constitucionais da legalidade ou da motivação. Não vem ao caso. Quem tinha que reanalisar essa decisão e por acaso modificá-la era a Câmara Superior. O jogador de primeiro grau não tem competência para isso. A decisão da Câmara transitou em julgado. Ao jogador de primeiro grau, resta cumpri-la. E apenas isso. Então, aqui nem se discute o que ele fala, o que ele diz, o que ele argumenta, porque simplesmente lhe falece competência, ele não tem competência para alegar provimento ao retorno de uma decisão que transitou em julgado. Não tem o que discutir, não. Isso aqui é caso de retorno por absoluta nulidade de uma decisão promovida sem qualquer competência para isso. Então, eu sei do interesse da empresa, da parte, certo? Na celeridade do caso,
do rápido desfecho da causa, mas não vejo como deixar ou manter essa decisão de primeiro grau, que nega provimento ao retorno. Olha, se ele nem sequer tecer os comentários para, no final, entrar no mérito da questão e dizer que mantém, mas ele simplesmente negou, foi provimento ao retorno. Não há como manter essa decisão. Então, a questão é simplesmente porque é a questão da competência. A decisão transitou em julgado, ponto. Cabe cumpri-la. Só isso. Então, o meu entendimento, é lógico, é no mesmo sentido do doutor Felipe, pelo retorno e para pronunciamento de um julgamento. Porque isso aqui não foi um julgamento que ele não tem competência para julgar um recurso contra o retorno. Isso deveria ter dado o nome de despacho, né? Para que ele, dessa feita, ele promova um julgamento de acordo com as competências do primeiro grau. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Processo de discussão, mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se seria possível, caso a gente entenda que seja necessário realmente o retorno para o novo julgamento, sugerir, então, já que o julgador singular entende que já foram esgotadas as possibilidades de ele julgar o processo, por entender que o processo se encontra julgado ao modo dele, no caso, se não seria possível uma sugestão para um outro julgador, né? Porque para evitar justamente ficar esse embate, esse impasse, se haveria essa possibilidade ou previsão de sugestão de um novo julgamento e a sugestão que fosse encaminhada para um novo julgador. Não sei, alguma coisa nesse sentido, para que evite esse ping-pong, como muito bem foi colocado aqui, né? Obrigado, doutora Mônica. Pela ordem, doutor Pierre e doutor William Falcão. Essa decisão de qual jogador é mais administrativa e que eu particularmente, eu vou levar à presidência essa situação para que alguns esclarecimentos, enfim. Mas entendo que é mais administrativa, doutora Mônica. A decisão deste colegiado é decidir ou não o retorno. Doutor Pierre, com a palavra. Pelo que eu tinha entendido do relato do processo, foi uma julgadora a primeira decisão, não? Então, veja bem, olha, os dois julgamentos, o segundo não foi a que proferiu a primeira decisão. Assim como agora, o relator do primeiro julgamento da primeira Câmara foi o doutor William, e agora foi o doutor Felipe. Então, assim, pode ser que caia para o mesmo julgador, mas não obrigatoriamente, né? A administração decide. Tanto é que quem julgou a primeira vez o processo foi uma julgadora e depois foi um julgador. Então, não necessariamente vai para ele, né? Perfeito, doutor Pierre. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, o conselheiro Pierre já alertou. O primeiro processo foi julgado pela julgadora já apresentada, a Thaís, né? E o segundo, aí retornou, porque ela não apreciou os argumentos do contribuinte, em especial a questão dos estoques, né? Pedido de perícia por conta das falhas apontadas. Não apresentou. Então, ele voltou o processo, a gente está acostumado aqui, regra geral, o novo o jogador que for designado, vai apreciar esses fatos, né? E aí vai se manifestar pela procedência ou não. Mas aqui não, ele não se ateve a esses fatos, foi só na questão de dizer que não poderia ter voltado o processo, né? Para anular a decisão, fundamentou lá. E a parte que deu causa ao retorno do processo, no primeiro julgamento aqui na primeira Câmara, foi justamente esse. E se a gente olhar que o julgamento primeiro julgamento, no relatório, a julgadora faz menção, o que a contribuinte está dizendo, o levantamento quantitativo de estoque, não levou em consideração o inventário de 2010, as quantidades, os fatos que ele argumenta, tá, de uma forma sucinta, colocado aqui, né? Algumas notas fiscais não foram, aí pede a prova pericial. E quando houve esse argumento,
só foi dizendo que era legítima a exigência da inicial, e não aprofundou nesses fatos. Esperava-se que o novo julgador entrasse nessa questão, que era espera-se isso, é o normal, já que a decisão de nulidade foi por conta disso. Passou em Alpes sobre essas questões. E aí, eu entendo que a vice-presidente, logo no começo, quando viu aí, né, achei estranho. Eu acho que deva retornar, né, para a primeira instância, fazer isso, porque até o contribuinte vai, de repente, ele acompanha, faz, ele não concorda com alguma parte, refaz, tem mais chances, até se resolver pagar, como eu já disse, nas sessões passadas, tem um percentual maior de desconto, tudo isso. Eu entendo que deva retornar para julgar e, bom, de forma fora desse processo, vamos dizer aqui, o presidente depois conversar com o orientador do julgamento sobre esse tipo de questão que a gente está vendo agora para não se repetir. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. E mais alguma discussão, senhores? Então, acredito que o processo já está maduro, está discutido, os senhores já apreciaram, e eu pergunto ao doutor Felipe como voto. Foi não, doutor Matheus? Só uma questão que me parece que é importante, que foi até destacada pelo doutor Yuri, é que o contribuinte não deu causa nenhuma a essa nulidade do julgamento. E quando ele interpôs o presente recurso, que agora está se analisando, ele efetuou o pagamento da taxa para a subida do recurso. Me parece que nessa hipótese, excepcionalmente, a eventual interposição de um novo recurso, dependendo do julgamento que será realizado, ou dependendo da decisão dos senhores, claro, mas a eventual interposição de recurso não deveria ser exigido pelo contribuinte após o julgamento singular, não deveria ou não poderia ser exigido do contribuinte o pagamento de uma nova taxa. Porque ele não deu causa a essa nulidade, é o próprio Estado que está fazendo isso, e ele já efetuou o pagamento desse recurso. Então, é um recurso que acaba não sendo, me parece, por uma questão legal até, o pagamento da taxa, da eventual interposição de recurso, não deveria ser exigido, deveria ser constado na resolução que for definida pelos senhores, a indicação de que essa taxa não poderá ser exigida novamente, porque quem deu causa a essa nulidade, em duplicidade, foi o próprio Estado. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Helena Gomes, com a palavra. Bom dia a todos. Eu concordo plenamente com o doutor Matheus sobre a não cobrança dessa taxa nesse recurso, tendo em vista que o contribuinte não deu causa. Mas, assim, o meu questionamento, gostaria de ponderar o fato de que essa cobrança da taxa, ela está prevista em lei. Então, assim, eu não sei, doutor Matheus, até que ponto nós aqui na Câmara de Julgamento temos competência para dispensar, desonerar uma cobrança de um tributo que está previsto em lei. Embora, repito aqui, é justo que realmente não se cobre, mas aí eu gostaria que a gente discutisse acerca da previsão legal dessa cobrança e a gente aqui entender que não deve ser cobrada, como é que ficaria essa situação. Me permita só um esclarecimento bem rápido, antes da manifestação do doutor Felipe, não haveria a cobrança, não seria dispensada a cobrança, é porque o pagamento desse recurso já teria sido realizado. Quer dizer, o que houve agora, na verdade, não foi o pagamento para a subida de um recurso no sentido estrito, mas sim houve o pagamento de um recurso que não era nem para existir. Ele pagou já essa taxa de forma, vamos dizer assim, de forma adiantada,
porque não houve julgamento. O julgamento anterior, na verdade, é absolutamente nulo, não houve julgamento nenhum, não foi apreciado as questões. Então, não seria a dispensa da taxa, seria o argumento a ser colocado na resolução de que essa taxa já foi paga por ocasião da interposição desse recurso que não deveria existir até. É nesse sentido. Você tem toda a razão, doutora Helena, quando diz, olha, é a questão de lei e o CONAT, essa Câmara, não pode dispensar o pagamento da taxa. Então, não haveria dispensa, o que haveria é o entendimento de que o pagamento já foi realizado. É isso. Então, é só uma questão de ordem. Doutor Matheus, talvez a sugestão é que esse processo, posteriormente, né, depois de julgamento singular, ou perícia, algo nesse sentido, é que o próprio contribuinte entrasse com um pedido à parte, né, para que seja apreciado pela presidência ou a secretaria-geral, que trata dessa matéria da questão das taxas, né, e fazer vinculação a essa decisão, a própria ata, ou, enfim, a própria resolução de que não houve, de fato, né, esse recurso, como você está mencionando, né, refere-se ao primeiro, né, que de fato ocorreu e que não seria cobrado novamente, mas entendo que talvez um processo à parte. Doutor Felipe. O microfone está desligado. Nessa questão aí da taxa, realmente teria que ver só o modus operandi, mas também concordo plenamente, até porque, doutor Matheus, da decisão de mérito, ele apresentou o recurso e ganhou o recurso. O que não tem foi o cumprimento da decisão que ele ganhou. Na verdade, ele pela falta de procedimentos à parte, por exemplo, no judiciário, a gente teria a reclamação constitucional, né, hoje prevista no CPC, para garantir a autoridade da decisão desta Câmara. Então, apenas pela falta de outros procedimentos destinados a fazer cumprir a decisão desse colegiado, é que ele teve que apresentar formalmente um recurso, né, que é quase que um direito de petição dele, dada a nulidade absoluta, e nesse sentido, só ver realmente a forma. Vamos dizer assim, registraria, senhor presidente, o direito dele ao ressarcimento dessas custas, seria esse o procedimento que, em tese, seria mais adequado, ou se, considerando que ele pagou indevidamente por um recurso que já foi provido, na verdade, né? Na verdade, o recurso dele, da decisão, já foi provido, não houve apreciação em primeira instância. Ele, na verdade, ele poderia ter entrado com cumprimento de acordo, de resolução, né? Ele já adiantou, na verdade, as custas de um possível outro recurso. Se ele não utilizar, aí ele pediu ressarcimento. Doutor Felipe, seria interessante se eu constar, assim, na sua resolução, né, assim, porque minha sugestão é de que seja um processo à parte, né, porque é mais administrativo, é mais a questão da taxa, é um processo que anda paralelo, né, ao próprio recurso, ao andamento do processo. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, o senhor já adiantou, né? Na realidade, nós não temos competência aqui para dispensar essa taxa, né? O que pode ser feito no acórdão é reforçar e dar argumentos para o contribuinte para que ele possa, num eventual recurso, que ninguém sabe nem se ele vai perder, né? Então, ele pode muito bem ter sua perícia totalmente favorável e não restar nada, seja um reexame necessário. Então, o que cabe aí no acórdão é fornecer subsídios, se for o caso, para desqualificar essa decisão de primeiro grau, entendendo que ele não deveria sequer ter recorrido, né? Mas é outra questão, eu acho que não nos cabe aqui analisar se é devido ou não eventuais custas, caso ele ganhe ou perca e tudo. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro? Doutor Matheus? Algum outro conselheiro? Doutor Yuri? Doutor Matheus, quer falar? Não, senhor presidente, como eu já havia dito anteriormente, esse órgão realmente não pode dispensar o pagamento da taxa, claro que não. Daí Perfeito. porque o fundamento seria que a taxa já havia sido paga, já foi paga pelo pagamento adiantado até de um recurso que não deveria ter existido, é que não haveria exigência do pagamento da taxa por uma eventual interposição de recurso, porque ela já teria sido, de certo modo, paga adiantadamente. É isso. Mas, como bem
a presidência já indicou, o que deve é o doutor Felipe, no seu relatório, na sua resolução, indicar esses fatos de modo que possa, eventualmente, o contribuinte, por ocasião da interposição do recurso, requerer à presidência, como disse o presidente, que essa taxa não seja exigível, que o recurso suba sem o pagamento da taxa, tendo em vista os argumentos já contidos na resolução. É isso. Ok. Senhores, passo a palavra, então, doutor Felipe Amaral, para seu voto. Senhor presidente, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer, para garantindo o cumprimento da resolução 220 de 2019 desta primeira Câmara, promover a anulação da decisão singular por ausência de fundamentação, determinando a devolução dos autos para um novo julgamento. Eu pergunto, algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para julgar nula a decisão de primeira instância e retorno dos autos para o novo julgamento. Os termos do voto do relator, do parecer da douta Procuradoria e também com fundamento artigo 83, se não me engano, aqui da nossa lei, vai constar em ata. Doutor Júlio, agradecendo a sua participação. Eu agradeço, presidente. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Ok, conte conosco. Só lembrando que existe mais 3 processos da mesma ação fiscal que estão na perícia, né? Não sei se se desgarrou, quer dizer, não tomou o mesmo caminho, né? Exatamente. Um processo que é um levantamento fiscal de história. Não, e outra coisa, como são anos contíguos, 2010 e 2011, acaba que o levantamento que está sendo feito lá vai ser aproveitado para esse processo tranquilamente. Então, sim. Então, a questão da celeridade, de certa forma, vai ser contemplada, né, com os processos já estão na perícia. Tá. Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço. Bom dia e bom trabalho aí para vocês. Igualmente. Senhores, concluímos o primeiro processo da pauta. Sugerem um intervalo ou vamos dar prosseguimento? Um pequeno intervalo de 5 minutos, né? Agora vamos cumprir, porque temos ainda a ata para ser lida hoje. A Evaneide já está preparando aí, já está com a minuta, e iremos concluir com a leitura da ata. Então, 5 minutos.